Nós convidamos a todos a abrirmos a palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17. Então, disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, o homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra. E sisudo em palavras, e em gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envie-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, em um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, fala pela palavra, em nome de Jesus. Assentado, irmãos. O texto lido da palavra de Deus fala de uma procura. O texto lido da palavra do Senhor fala de uma procura. Buscai-me uma instrumentista que toque bem. E um moço, um jovem: olha, eu tenho ouvido do filho de Jessé, Davi, o belemita, que é um instrumentista que toca bem, mas mais do que isso, o Senhor é com ele. E ele está no meio dos rebanhos, e é homem de guerra. Porque o instrumentista é homem de guerra. Porque o louvor é a arma mais poderosa que nós temos. Quando tem louvor, as muralhas caem. Quando tem louvor, o Senhor está operando. Buscai-me um instrumentista que toque bem. O Senhor quer instrumentista que toque bem. Então já o primeiro ensino: estude, seja curioso, seja interessado. Música não é só graça, é graça e conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento. Graça é a parte que o Senhor derrama. Conhecimento é a parte que nós buscamos e o Senhor dá. O louvor onde tem graça e conhecimento é um louvor rico. E Deus tem enriquecido a sua obra nesses dias. Então, como eu ia dizendo, o texto fala de uma procura. Buscai-me um instrumentista que toque bem. Porque havia ali um reino em tormenta. Havia um homem aflito. Havia um homem angustiado, era o rei Saul, aflito. Há hoje um reino que está aí em tormenta. Há pessoas aflitas e é preciso achar esse instrumentista que toque e que leva a libertação. Veja, era muito mais que tocar bem. Ele ia tocar bem, mas mais que tocar, o Senhor era com ele. O Senhor ia libertar. Ao tocar, a paz do Senhor ia entrar naquele coração aflito. Buscai-me um instrumentista que toque bem. Deus não mudou. Deus continua procurando. Foi o que ele disse com a mulher samaritana: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Veja que interessante, Jesus não disse para a mulher samaritana: o Pai procura adoradores. Ele não disse isso. O Pai procura adoradores. Não, o Pai procura os verdadeiros. Adoradores tem muitos. Mas o Pai está procurando os verdadeiros. Qual é o verdadeiro? Então existe o falso.
Existem adoradores que eles não querem dar glória, eles querem receber glória. Existem adoradores que não querem louvar, querem ser louvados. Existem adoradores que não querem se glorificar, eles querem ser glorificados. Mas o verdadeiro adorador, ele não é glorificado, ele glorifica ao Senhor de toda a terra. Ele não quer glória, ele dá glória ao Todo-Poderoso, ao que morreu, ao Cordeiro que morreu, mas que ressuscitou. O Senhor disse: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Procurai um instrumentista em que o Senhor é com ele. Olha, tem Davi ali que toca bem, mas é homem de guerra. Imagina quando imagino eu, que quando sai a notícia, estou procurando um instrumentista que toca bem aí, que leva para levar paz para o coração do rei, para libertar o rei. Aqui deve ter corrido ali, em cada aldeia de Israel, olha, estou procurando. Os irmãos não tenham dúvida, em cada lugar que está reunido hoje, em cada anfiteatro, cada igreja, o Senhor está passando em cada lugar hoje, procurando instrumentistas que toquem bem e que o Senhor é com ele, homens de guerra. E a expressão muito maravilhosa, que para nós tem muito sentido. Olha, eu tenho ouvido Davi, o belemita, que está entre o rebanho. Olha onde foi achar, achou no meio do rebanho. Mas essa palavra dessa aula é sobre um chamado e sobre os elementos desse chamado. O pai de Davi, Jessé, é comunicado, ele é avisado que havia um rei aflito, que havia um homem perturbado, em tormenta. Então, o pai chama o filho. O pai chama Davi: meu filho, vem cá, eu vou te enviar. Você vai tocar para aquele homem aflito que está lá. Vai, meu filho. Mas não leva só instrumento não. Olha, toma aqui, ó. Toma aqui uma jumenta. Vai de jumenta. Toma aqui pão. Leva pão também. Toma aqui um odre cheio de vinho. Leva também um odre cheio de vinho. Toma aqui um cabrito. Leva cabrito. E ele levou só um instrumento não. Ele tocava bem. Mas só um instrumento não era suficiente. Nós estamos aqui nesse dia reunidos para saber o que o pai quer. Não importa o que eu quero, o que o pastor gosta ou não gosta, o que o pai quer. Porque toda a nossa alegria é fazer a vontade do pai. Então o pai chama: vem, meu filho, vai tocar. Mas leva aqui agora as coisas importantes com você. Você se lembra desse dia em que o pai te chamou? Você está se lembrando? O pai te chamou assim: olha, vai para o grupo de louvor, vai tocar para as minhas ovelhas, vai tocar para libertar o aflito. Foi o dia do chamado do pai. Tem quantos anos isso? 10, 20, 40 anos? Mas nada mudou, porque a voz do Senhor continua viva no nosso coração. É a expressão do apóstolo João no Apocalipse, e aquela primeira voz que falou comigo, interessante, ele podia falar assim: olha, a voz do Senhor, o Senhor falou comigo, e eu ouvi a voz do céu, não, olha, e aquela primeira voz que falou comigo, ele se lembrava da primeira vez que ele tinha ouvido essa voz. E hoje o Senhor falou comigo, aquela primeira voz, foi ela. Ela voltou a falar comigo aqui hoje. Aquela primeira voz que um dia tocou seu coração, aquela primeira voz que falou com você lá aquela vez, essa voz está falando aqui hoje conosco. Porque os homens mudam, muitas coisas mudam, mas o Senhor não mudou. E nós trabalhamos para o Senhor. Então agora o pai chama: meu filho, vai tocar. Mas estão aqui a jumentinha, monta nela e vai. Vai na jumentinha. A jumentinha fala de humildade. Jessé não pediu: olha, o rei quer que
filho vai tocar. Então, manda aí uma liteira. Ele vai na liteira, que era aquelas cabines de madeira, para ser mais claro, né? Que tinha homens que carregavam. Eram os carros daquela época, né? Não, aí Davi foi de liteira. Aí tu, não, vai na jumentinha mesmo. Vai tocar para o Senhor? O pai está te enviando, mas meu filho, vai tocar, e toca bem. Mas toca, vai com humildade. Ele não foi no cavalo de guerra, ele não foi no cavalo do rei, não, foi na jumentinha. Vai tocar para o Senhor? Vai com o coração humilde, porque é uma honra para você, é uma honra para mim. Ah, mas você é formado não sei aonde, está tocando na igreja? É uma honra para você. Você está tocando para quem criou a música, para quem criou o louvor, para o Senhor do universo. Você fez a faculdade, Ele criou todas as fontes que existem da ciência. Ele é o Senhor da ciência, Ele é o Senhor da música, Ele é o Senhor do louvor, Ele é o Senhor da vida. Está indo tocar para o Senhor? Vai de jumentinha. Vai com o coração humilde. Ah, tem um irmão desafiado do seu lado. Não machuca o irmão, não. Não pisa no irmão, não. Ajuda o seu irmão. Ajuda ele a achar a afinação. Ajuda ele a conseguir alcançar a nota. E nisso, na sua vida, o Senhor vai ser glorificado. Porque os soberbos, o Senhor abate. Mas os humildes, o Senhor abençoa, o Senhor honra, o Senhor glorifica. Davi era um bom instrumentista, porque assim, buscai-me alguém que toque bem. Então ele tocava bem. Então quando alguém me chamou, olha, Davi, meu pai, meu filho, você vai tocar lá para o rei? Pode jumentinha. Mas meu pai, eu toco bem. Ninguém toca harpa como eu em Israel. Não tem como mandar uma liteira do rei me buscar, ou alguns soldados do rei para me escoltar, um cavalo do rei, como... Pode jumentinha. É o pai que está falando. É o pai que está falando. É o seu pai que está te falando. É o Pai Celestial. Vai. O próprio Davi disse, olha, se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Você está rico musicalmente? Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus mesmo. Você se enriqueceu musicalmente, você fez às vezes uma faculdade de música, você fez um mestrado, você fez um doutorado, você conseguiu aprender música, você se enriqueceu musicalmente, glória a Jesus. Mas se as tuas riquezas aumentam, não ponhas nela o teu coração, mas o nosso coração está no Senhor, nosso Deus, porque o Senhor é a nossa força. Davi, olha, se você se enriquecer, não põe o coração nas suas riquezas. Que bênção aquele servo que ele estudou, ele se aperfeiçoou, ele hoje tem recursos para a sua vida profissional ou para a igreja. Eu falei, Senhor, eu mudei meu conhecimento, mas Senhor, o meu coração não mudou, eu continuo o mesmo servo. Eu me enriqueci musicalmente, Senhor, mas meu coração continua o mesmo, cheio de amor por Ti. A alegria que eu tinha antes para o ensaio, eu tenho hoje, Senhor, porque tudo que eu faço para o Senhor da minha vida. Esses dias eu vi uma expressão, eu estava numa reunião, e eu vi uma expressão de um irmão, que eu acho que naquele momento, quando ele falou aqui, naquele momento, não sei como é que ele está hoje, mas naquele momento, ele estava montado na jumentinha. É irmão que é da Orquestra Filarmônica aqui do estado. Ele acabou de passar no concurso para a Orquestra Filarmônica Nacional de Brasília. Já tocou em São Paulo, tocou em Nova York, numa casa importante lá. Ele tem formação clássica. E na reunião, com um monte de instrumentistas, falou assim, olha, ainda que um dia, que não é o caso, ainda que um dia alcance o lugar mais alto da minha vida profissional, o lugar mais alto, mesmo assim, nunca vai ser maior do que tocar na igreja. Porque aqui eu toco para o Senhor dos senhores.
Ainda que eu toque, que alcance o apogeu, vai ser sempre menor, porque aqui eu toco para o Senhor do universo. Eu toco para aquele que gera a eternidade. Meus irmãos, os verdadeiros adoradores, eles não querem liteiras. E aí é separar a vida profissional de igreja. É separar a vida profissional do reino de Deus. Na vida profissional, você tem que se projetar. É uma necessidade do mercado. Na vida profissional, você tem que se projetar. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um músico, você tem que apresentar o seu trabalho, o marketing pessoal, que é importante na carreira profissional. Você apresentar. Quanto mais nome você tem, mais clientes, ou mais pacientes, ou mais alunos. Mas na vida espiritual, na igreja é diferente. Na igreja é que ele cresça e que eu diminua e que o Senhor seja glorificado. Na igreja você não se projeta, você se diminui, porque grande é o Cordeiro, grande é o Senhor dos exércitos. Há muitos novos, talvez, assistindo hoje o seminário, mas lá no início, em 1980, 82, o Senhor deu uma visão que marcou a obra. E teve até um louvor que moldurou, que foi uma aula que surgiu sobre as pragas das vinhas, as 7 pragas da vinha. E como o louvor é moldura a palavra, e o louvor antecipa a doutrina. Naquele momento o Senhor revelou o louvor, aquele louvor: ó pastor de Israel, vem, visita a tua vinha. E uma das pragas, eram 7 pragas, havia uma vinha que nascia no Brasil, e havia 7 pragas que vinham para matar aquela vinha. E uma das pragas era projeção pessoal. Era uma praga que podia atingir pastores, cantores, instrumentistas, quem quer se projetar. Eu vou repetir porque nós temos que ter maturidade com isso. Na vida profissional é uma necessidade. Na igreja, ninguém se projeta, porque já tem um que se destaca. Quando um culto abençoado, alguém se destacou? Alguém se destacou. Quem se destacou? Aquele que curou, aquele que salvou, aquele que visitou, aquele que libertou. Toda glória é do Senhor nosso Deus. Vamos cantar esse louvor. E o Senhor vai visitar a sua vinha aqui no Brasil agora. E os galhos secos vão florescer. Ó pastor de Israel. Glória a Jesus. Meus irmãos, uma jumenta carregada de pão. Uma jumenta carregada de pão. Veja a diferença entre Saul e o pai. O que Saul pediu? O que Saul pediu? Um homem que toque bem. Mas o pai sabia, é preciso mais do que isso. Então, vai Davi, leva seu instrumento, tem aqui a jumenta, vai, mas vai humilde, porque ele, não é ele que está precisando de você, é você que precisa do Senhor. Vai na jumentinha, vai tocar com o coração humilde. Uma jumenta carregada de pão. Pão é corpo, pão é corpo. Na noite que foi traído, Jesus pegou o pão e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Vai tocar, toca bem, mas leva com você uma vida no corpo. É o que o Pai quer. Não é a maranata, é o Pai. Você tem um Pai. Geneticamente, você tem um Pai, mas espiritualmente, um Pai te gerou para a vida eterna. E este Pai quer, vai tocar, toca bem, mas leva a jumenta carregada de pão. Leva com você uma vida no corpo. Veja a diferença que estamos falando. Saul queria o quê? Só alguém que tocasse bem. É o que o homem quer. Tem um sistema religioso hoje, toca bem, é o que importa. Se é convertido ou não, não importa. Não, o pai não.
Não confunde Saul com o pai. Saul quer só tocar bem, é o que importa, vamos embora. Saul era até ungido do Senhor. Então existe um sistema hoje religioso. O pai não, Davi, olha, Davi, precisa mais do que tocar bem, Davi. O pai está falando isso com alguns aqui agora. Meu pai, meu filho, eu preciso de mais do que bons instrumentistas. Eu preciso de homens de guerra. Eu preciso de homens de Deus. Eu preciso de servas consagradas. Vai, mas leva a vida no corpo. Hoje, nesse mundo gospel que surgiu, e aqui não é nenhuma crítica, porque cada um se usa de uma forma, uns estão sendo usados, outros talvez não tem como julgar isso. Mas alguns com certeza estão sendo usados. Mas hoje um dos problemas no mundo gospel, dos cantores gospels, não são todos, é que ele entra para a carreira de cantor gospel, cantor profissional, ele passa a ter uma agenda, ele deixa de ter igreja, ele deixa de ter pastor, ele não está ligado a um corpo, ele fica um crente independente, ele é pastor dele mesmo. Então são os que apacentam a si mesmo, e o Senhor não quer que isso entre no nosso meio, não porque somos melhores, mas é porque o Pai quer instrumentistas carregados de pão, instrumentistas que têm uma vida no corpo. Ele é instrumentista, mas ele tem um grupo de assistência, ele vai na madrugada, ele vai no seminário, ele conhece os irmãos da sua igreja. Veja que interessante, quando Davi foi apontado, falou assim, olha, tem Davi, o belemita, filho de Jessé, que está no meio do rebanho. Seja um instrumentista que está no meio do rebanho. Repito, agora não estamos falando de vida profissional, falando de igreja agora. Você começou a cantar, ficou um mês sem a igreja, 2 meses, porque é uma agenda. Você é ovelha, você precisa de pastor, alguém parar por você, você ajoelhar, impor as mãos, você ouvir a voz do Senhor. É o corpo que ora por você, você vai ter um corpo orando, tem as senhoras intercedendo. A oração é a chave de tudo. É quando você, no corpo, entrega tudo para o Senhor. Veja que tipo de instrumentista Davi era. Vejam que tipo de instrumentista Davi era. Davi foi várias vezes enviado para tocar com Jesus, para Saul, até que ele ficou de forma permanente. A palavra assim, e acordava Davi de manhã, e deixava um guarda com as ovelhas, e ia tocar. Davi era preocupado com as ovelhas. Davi não queria só tocar. Não, eu estou indo tocar, mas e as ovelhas? Elas não podem ficar sozinhas. Davi amava as ovelhas. Davi tinha preocupação com os rebanhos. Olha, ele acordava Davi de madrugada e ia, mas deixava um guarda. Você vai tocar em algum lugar, mas quem vai tocar hoje no meu lugar na igreja? Você pode? Liga para o irmão. Por quê? Porque você é preocupado, porque você ama a ovelha. Porque você sabe, são ovelhas do Senhor. São ovelhas que foram compradas com sangue precioso. O rei está me chamando, é o rei de Israel, que honra. Ia tocar e largava, o rebanho fica por aí, né? Eu vou tocar não sei aonde aqui, e deixa para lá. Ao culto não teve instrumentista, ninguém apareceu, você não avisou. Não é assim. Ele quer instrumentistas que amem as ovelhas dele, que amem o corpo, que ficou sem a igreja. Você sente falta, porque ali você chega, o corpo te abraça, as senhoras te conhecem, elas oram por você. Irmãos, é o corpo que nos sustenta. E a expressão chega a ser até forte, né? Uma jumenta carregada de pão.
vida abundante no corpo. O Senhor não quer instrumentistas. O Senhor quer servos que são instrumentistas. Não é você ser instrumentista. É o servo que é instrumentista. E não é ser só instrumentista, é você ser um instrumento que leva a libertação, que leva a paz ao coração. Veja que interessante, irmãos. Davi era um homem segundo, as classes podem responder até para não dar sono. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, se ele era um instrumentista, ele era um instrumentista segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, ele não era um homem segundo o seu coração. Mas para você ser um homem segundo o coração de Deus, você precisa conhecer o coração de Deus. Você precisa conhecer o coração dele. Você precisa ouvir o coração dele. Então, Deus, o Senhor Jesus, Ele quer instrumentistas segundo o coração de Deus. Você está na mensagem, o grupo vai cantar à noite, Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer hoje? Não é eu tocar o louvor que o meu coração quer, não, eu gosto mais desse. Não, eu não posso ser um grupo de louvor segundo o meu coração, mas segundo o coração do Senhor. O que o Senhor quer hoje? Eu preciso ouvir o coração do Senhor. Por isso que na ceia, João deitou no peito de Jesus, para ouvir o coração dele. Então, eu gosto mais disso, mas o que o Senhor quer? Às vezes você gosta de louvor mais, de louvor mais forte. Vou até fazer aqui uma observação. Parece, não estou afirmando, parece que no nosso meio está virando um sinônimo, um louvor forte, um louvor com volume, um louvor alto, é louvor vivo. Parece que está começando a criar esse conceito. Então você tem que estar cantando, os instrumentos estão muito altos, todo mundo cantando muito alto, aquele volume, e hoje alguém está cantando, nem sempre. Às vezes está uma operação suave do Senhor, mas Ele está operando, Ele está quebrantando, Ele está libertando. Não há limites para as operações do Senhor. Cuidado para isso não virar um mal entendido. Quer ver um exemplo? Às vezes aquele volume, estou confundindo o louvor vivo com volume. Aí está cantando aquele volume alto, instrumento alto, aquele sopro hoje virou um sinal de bênção. E é mesmo. Aquele sopro, aquela coisa alta, e a coisa está. Aí quando acaba o louvor, ninguém glorifica. Por quê? Só tinha volume. Agora tem dia que a operação é essa mesmo. Está cantando, entra um sopro, um louvor mais forte, e acaba, todo mundo glorifica. Aí isso está operando. Às vezes não. Às vezes é a experiência de Elias. Veio um vento veemente que quebrava as pedras, e o Senhor não estava no vento. Veio um fogo, um terremoto, e o Senhor não estava. Veio a voz mansa e delicada, e era a voz do Senhor. Nós temos que amar também esses louvores suaves. Se estava numa reunião, no culto, e as irmãs cantaram um louvor que foi é um louvor revelado no nosso meio. É aquele, confia e ora. Não sei se tem se pode dar para cantar, que está meio pego de surpresa aqui. E as irmãs Eri cantaram. Confia e ora. Tinha muitos irmãos ali na luta, na hora da prova. É um louvor suave. Houve um quebrantamento. E aqui agora também, deve ter muitos irmãos que estão ouvindo, que estão passando por muitas lutas. Deve ter muito irmão que veio que agora para essa reunião aflitos. Uma palavra para esses irmãos: tudo vai passar. O Senhor está mandando dizer a todos os irmãos aqui, as lutas, tudo vai passar, mas o Senhor vai ficar para sempre. Confia e ora e confia, porque o Senhor é fiel. Isso é vida no corpo. Vamos cantar esse louvor.
quem ama as ovelhas, quantas vezes você vai para o culto, é por amor à ovelha. Aquele dia você nem pode tocar, é a sua escala, você não pode, você vai, porque sabe, lá tem um rebanho, lá tem ovelhas, você vai, mas o Senhor é o nosso galardão. E aos irmãos então que estão em provações, com a esposa enferma, com o pai, irmão, tudo vai passar, tudo, e a bênção vai permanecer para sempre. Feche nossos olhos. Glória a Jesus. Vai, meu filho, vai na jumentinha, vai tocar, mas vai no coração humilde. Vai, leva pão, leva a vida no corpo, e leva um odre cheio de vinho. O nosso coração é um odre cheio de vinho, cheio da presença do Senhor. Vai tocar para o Senhor, mas vai amando as ovelhas. Vai no corpo, vai humilde, mas leva, meu filho, um odre cheio de vinho. Leva uma vida espiritual abundante. Deus quer instrumentistas, que o seu coração seja um odre cheio de vinho, cheio da graça, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra, cheio do fervor, cheio de dons espirituais, cheio dos meios de graça. Meus irmãos, quando alguém toca e o coração desse instrumentista ou cantor é um odre cheio de vinho, é diferente. Pode ser o músico mais simples, se o coração dele é um odre cheio de vinho, que o pai encheu. O pai pegou o odre, ele encheu de vinho. Meu filho, leva. E esse sábado o dia inteiro, o pai está enchendo os odres de vinho. Quando alguém toca e o coração está cheio do Senhor, é diferente. É diferente. Pode ser a coisa mais simples. Pode até cantar desafinado às vezes, por limitação. Porque existe uma coisa chamada unção. Unção existe. E quando Deus dá unção, e unção você não consegue na faculdade, você não consegue na partitura, mas você consegue na madrugada, consegue no jejum, consegue no culto ao meio-dia, consegue na palavra. Você canta, tem unção, Deus salva o aflito, Deus dá paz ao atormentado, Deus cura o câncer, e o Senhor é glorificado. O Senhor é a nossa porção. Existe uma porção. Meu filho, vai, mas não leva um outro vazio, não. Tem coisa pior, irmãos. É que os irmãos entendem isso, porque estão todos. Tem coisa pior, que você está tocando o hino e não está sentindo nada. É terrível. Você está tocando aquele louvor ali, aqui está chorando e você, meu Deus, eu não estou sentindo nada. Você está cantando com um grupo, bodas do Cordeiro, e ouvindo o céu, uma voz da multidão, e de seres, e de anciãos, prostrando-se e adorando. Você, meu Deus, eu não estou sentindo nada. É o outro vazio. Corre, não fica muito tempo assim não. Você fica meses, um ano, 2 anos, cantando, sem sentir nada. Daqui a pouco você vai pensar, será que isso existe mesmo? Porque é muito tempo sem sentir nada. Será que isso existe mesmo? Será que esse pessoal não está empolgado? Não. É que você está distante do Senhor. Quando o coração está cheio do Espírito, você canta e você vive o que está cantando, porque o Senhor vai na alma e diz, isso é verdadeiro. O louvor não é aquilo que sai dos lábios, o louvor é o que sai da alma.
Então, Davi, vai até aqui, ó, modre, eu me encher de vinho, vai. Meus irmãos, quando a pessoa toca, uma nota que ela faz, ali no piano, na flauta, ou cantando, uma nota que a pessoa faz, se saiu da alma, Jesus, quero te amar para sempre. Quando você toca e aquilo saiu da alma. Eu me lembro de uma reunião, eu acho que as visões que o Senhor dá, consegue explicar muita coisa no mundo espiritual que a gente não enxerga. Era uma reunião onde o Senhor estava muito presente, mas muito presente. E começamos a cantar um louvor, eu não sei se era a minha porção, eu acho que era esse. E aí um pastor teve a visão, ele via que as notas saíam dos lábios dos irmãos e dos instrumentos. E na visão ele via que as notas saíam, mas elas estavam cheias. As notas eram fortes. Elas estavam cheias de azeite. E outras estavam cheias de um líquido azul, que ele identificou como o amor do Senhor. As notas iam saindo, mas não eram notas só, tipo de um lápis, do papel, não, eram cheias, eram fortes, e elas subiam, e numa certa altura, tocavam na mão do Senhor, e elas estavam cheias de azeite. Quando tocavam na mão do Senhor, elas como que elas se abriam, e aquele azeite caía sobre a igreja, e ungia a igreja do Senhor. Quando o coração está cheio do vinho, a nota sai cheia, e essa nota depois ela se derrama sobre a igreja, e a igreja é renovada, a igreja é abençoada. Meus irmãos, o Senhor é a nossa porção. O pai chamou, meu filho, vai, mas não leva só instrumento não, vai na jumentinha, carregada de pão, leva um odre cheio de vinho e leva um cabrito. São os elementos, e leva um cabrito. Naquela época, geralmente o cabrito se levava para sacrifício. Meu filho, vai. Toma aqui o pai chamou, meu filho, você está indo tocar. Muito bem. Toma aqui um cabrito e leva. O cabrito geralmente é levado para sacrifício. Não existe louvor sem renúncia. Não existe. Às vezes, para você se dedicar ao Senhor, você tem que sacrificar algumas coisas. E sacrificamos com amor, porque o Senhor é a nossa porção. É a nossa porção. Hoje eu estava vendo um testemunho de um irmão que é músico profissional, e falam, olha, em tais lugares, que é uma situação que vai contra o Evangelho, vai contra a doutrina da palavra, que não convém, porque tem outras doutrinas de idolatria e tudo. E você, olha, eu fiz um acordo com o Senhor, é minha profissão, e às vezes eu tenho que ir. Isso é uma experiência, isso não é uma doutrina que eu estou contando. Você, olha, mas eu não vou, Senhor, eu não vou. Eu preciso, mas eu não vou. E ele não tem ido, fala, eu não tenho ido. É o cabrito dele. Ele está sacrificando aqueles contratos. Mas falou, pastor, uma coisa, o Senhor tem me dado muito mais portas, porque Deus é fiel. Tudo que deixaste aqui, 100 vezes mais nesta vida. Não é 100 vezes mais no céu, não. 100 vezes mais nessa vida. E depois, a vida eterna em Cristo Jesus. Mas isso é para quem crê. É uma experiência. Às vezes, você tem que sacrificar algo. Uma coisa, não, isso aqui não dá. Não dá. Senhor, meu cabritinho está aqui, estou sacrificando. Às vezes tem que sacrificar uma tarde de descanso. Né? O irmão lá responsável marca o ensaio às 16 horas da tarde, no verão. Misericórdia, meu Deus. Aí você fala assim,
Isso é falta de sabedoria. Isso é ausência de sabedoria. Tem um irmão que marca domingo às 15 horas da tarde. Amém. Senhor, eu vou sacrificar aqui meu descansozinho. Mas eu vou. Porque meu coração está cheio de amor para com o Senhor. Eu até acho particularmente que não se deve marcar e sair tão cedo. Eu não quero defender aqui ninguém. Mas se marcou. Nós tivemos uma reunião uma vez em Linhares. A esse respeito. Já aqui chegando no fim da palavra. Nós fomos para a reunião em Linhares. E como era... tiveram que marcar a reunião às 15 horas da tarde. Em Linhares é uma cidade muito quente. E tinha um irmão lá conosco. Ele trabalhou a semana inteira, né? Aí almoçou, deu uma descansadinha, mas tinha que acordar. Aí levantou às 2. Aí, perdão, acho que a reunião era 3h30. Era 3h30 a reunião. Aí ele estava se arrumando, aí acordou, dormiu, descansou até umas 2h30, não sei lá. Acho que ele estava descansando, mas acordou mal-humorado. Falta de sabedoria, marcar uma reunião uma hora dessa, domingo, um calor terrível. Aí começou a se arrumar, mas mal-humorado, chateado com o que tinha marcado. Mas como é que marca uma reunião domingo? E aí ele foi lá arrumar o cabelinho dele, reclamando da reunião, até que pensando em não ir, não sei se eu... Aí nessa hora o senhor falou com ele. Sim. Meu servo, ele ouviu o senhor falar. Eu acho que o senhor ouviu que ele estava muito mal-humorado, né? Meu servo, neste horário, o meu filho estava na cruz pela sua vida. Quando ele olhou para o relógio, eram as 15 horas da tarde, exatamente no momento. Ele estava na cruz por você. E ele não reclamou. Ele não murmurou. Ele fez tudo por amor. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Foi chorando, cantou, glorificou, acabou a reunião, deu testemunho. E estava renovado na presença do Senhor. É o seu cabrito. Vai tocar, meu filho. Vai tocar. Toca bem. Vai na jumentinha. Vai um coração humilde. Vai no corpo. Vai ser do Espírito. Agora vai ter sacrifício. Às vezes você queria um louvor e cantou outro. Não, o louvor é esse, não cantou outro. Sacrifique a sua vontade. Mas você queria que o irmão tal fosse o responsável do grupo. O pastor colocou outro. Pega a sua vontade. Eu sou cabritinho, Senhor, sacrifico. Eu queria fulano, o Senhor botou outro. Amém. Eu não sou Senhor, eu sou servo. E o Senhor é a minha porção. O Senhor é meu galardão. O Senhor é minha recompensa. Às vezes você chega no grupo, todo mundo quer uma coisa. Lembra dessa palavra agora. Pega seu cabritinho. Senhor, vou sacrificar aqui minha vontade. E que prevaleça a vontade, a glória, a força, a voz e a palavra do Senhor. Mas saiba de uma coisa. Você que está sendo enviado pelo Pai. O que você sacrificar pelo Senhor, o Senhor é a sua recompensa. O Senhor é a sua porção. O Senhor é o seu galardão. Davi levou a jumenta. Davi levou pão. Levou um odre cheio de vinho. Levou o cabrito e o que mais? E o instrumento. Tem que levar o instrumento também. E levou o instrumento dele. Eu imagino que Davi devia ter muito carinho com o instrumento dele, né? Todo instrumentista é assim, né? E o Senhor também é assim. O Senhor tem muito cuidado com os seus instrumentos. E cada um de vós é um instrumento do Senhor. Os irmãos, já estamos encerrando aqui. Os irmãos já viram que são instrumentistas, né? Grupo Louvor. O cuidado que os irmãos têm com os instrumentos. Às vezes o irmão tem um violino, né? Tem um violão, é um cuidado. Tem um case, que o pastor Maurício falou hoje. Tem um case para não cuidar. É um cuidado por quê? Porque todo mundo sabe que o instrumento não pode cair.
todo instrumentista sabe que tem que ter aquele cuidado, ninguém pode pôr no banco de qualquer jeito, porque não pode cair, então é aquele cuidado, pôr no case. O Senhor é o mesmo. O Senhor não quer que seus instrumentos caiam. E é por isso que o Senhor cuida tão bem de todos nós. Assim como você cuida do seu instrumento, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, porque vocês são instrumentos do Altíssimo. Os irmãos já viram a tristeza? Eu já vi isso. Quando cai um instrumento de alguém, eu já vi uma irmã chorando. Ela juntou tempão para comprar um violino, comprou até um violino bom, e um dia o irmão lá sem querer bateu, caiu. Ela começou a chorar, porque ela sabia o que significava um violino no chão. Desafina, tem outras expressões técnicas que se usam. Ela começou a chorar. Você pegar alguém que tem um instrumento, por quê? Quem tem um instrumento, juntou ali o dinheirinho, né, o recurso, comprou aquela flauta, comprou aquele violão, então tem valor. Então quando cai, é uma tristeza. Quando um instrumentista cai, é uma tristeza para o Senhor. O Senhor deu uma visão aqui hoje de manhã, para os que não estavam na primeira aula, que hoje, esse seminário hoje, que essa classe aqui hoje é uma oficina de instrumentos. E que instrumentos quebrados hoje estão sendo consertados pelo Senhor. Consertados. Você caiu, o Senhor está te levantando. Ah, você caiu, desafinou, o Senhor está te afinando. Todo dono do instrumento, ele pega o seu instrumento. Por isso que o Senhor chamou Saulo de instrumento, né? Quando o Senhor falou com Ananias, vai, porque esse é um instrumento nas minhas mãos. Cada jovem aqui, cada irmão é um instrumento nas mãos do Senhor. Quando você pega, quando o dono pega o instrumento, o que ele faz? Ele vai para ouvir o instrumento. Ele vai ouvir. Ele vai tocar as cordas. Não está afinado? Ele vai afinando. A pergunta é essa: você está afinado com a vontade do Senhor? Você está afinado com a doutrina? Não está? Não tem problema. O Senhor é um Deus paciente. Como é que faz o dono do instrumento? É com as mãos, né? E com o ouvido. Ele pega ali o trompete, ele pega o sax, vai tocando, né? Ou pega o violão, ele vai tocando. Ele vai ouvindo e vai afinando. Nós todos vamos fechar esse dia afinados com a vontade do Senhor, afinados com a profecia, afinados com a doutrina. E Ele vai ouvir dizer: eles estão afinados, e o meu nome está sendo glorificado. Assim encerramos, irmãos, dizendo: o Senhor é a nossa porção.